gente. Boa noite. Espero que estejam Boa todos bem noite. nesta segunda-feira. Boa noite. E, Érica, se você quiser escrevendo na pauta, aí, André, você não sei também. Então, gente, tô aqui deixando a atinha para vocês aqui no link, tá? Do chat, para vocês acompanharem. A gente vai ter hoje encaminhamento dos pilares, pontos, vamos conversar sobre os pontos focais de outros projetos, os nossos próximos lobby points e esperar o Francis, espero que ele apareça para a gente ter essa continuidade da demanda aí da arborização. Ficou para hoje também a gente fazer um pouco dos lobby points, a discussão toda. E acho que é isso. Não sei, André, se você quiser começar. Não sei se você vai começar pelo engajamento, depois eu começo. Depois eu faço. Aí eu já emendo com meus outros repasses. Beleza, então. Tem a troca de vocês duas e as outras coisas, não sei. Não sei, Erika, você quer falar? Prefere que eu fale? Tanto faz, se você quiser começar, eu tô abrindo aqui a ata até da reunião. Eu acho que a Lari e a Júlia estavam, né? Acho que a Júlia saiu um pouquinho mais cedo. Sim, acho que foi isso mesmo. Foi, né? A gente teve a nossa reunião do Pilar Engajamento, foi a primeira, né? Foi no sábado. E a gente conversou um pouco sobre o grupo, assim, quais eram nossas expectativas e, na verdade, cada um, a gente abriu um formulário antes para as pessoas colocarem possíveis pautas, e a gente foi conversando sobre essas pautas que surgiram, assim. Então, a gente falou de um calendário de GEs durante o ano, sobre editais também, que a gente poderia buscar editais de concurso. A Malu, a Maria Luísa, ela trouxe uma ideia legal de falar sobre acessibilidade, desenho universal. E foi mais ou menos isso, né, Bas? Quer falar mais alguma coisa? Na verdade, também só esses encaminhamentos, né, também do GS, que a gente tem que começar a organizar também, que é importante, e que a gente conversou bastante sobre isso. Eu fiquei também de mandar algumas coisas para as meninas também, da onde procurar eventos, da onde procurar grana, que esteja de acordo com o que a gente possa receber também. Já aviso, gente, que pelo Covid está tudo muito parado mesmo, assim, meia dúzia de coisas. Eu vi até financiamento sendo cancelado para algumas coisas. Vai ser um ano bem complicado, assim. É que tem muito financiamento para trabalhar com o Covid, né? Assim, não com o Covid, às vezes, diretamente, mas em questões relacionadas ao que será da cidade pós-pandemia, coisa assim, né? Tem esses tipos de financiamento também, vou voltar justamente para o cenário pós-pandemia. Se a gente se achar um que caiba na gente, que a gente possa participar, seria bem bacana, e não necessariamente inclua. Eu já ia falar, André, também da questão de infraestrutura, essas coisas, e como o André aqui foi afobado em falar, eu troquei com a Érica, né, em relação à troca dos pilares, e eu vou cuidar de engajamento agora, e a Érica vai ficar com o lobby por um tempo, que está com menos demanda de atividade, pelo menos até a gente ter certeza. O grande projeto de lobby esse ano são as eleições, então temos que também já começar a pensar nisso quando possível, né, até esse cenário diminuir um pouquinho. E eu creio que no mais é isso, gente. Acho que não tem muito mais o que dizer, não. Só procurem a gente se tiver interesse.
então fazer o repasse de comunicação. A gente também fez o formulário antes. A Adri chegou a responder, mas como ela não pôde participar da reunião, foram só eu, a Bá e o Davi, mas alguns pontos, algumas coisas a gente tem até repassado no grupo de comunicação e voltou a ser tocado no assunto, como a questão do guia de comunicação, que aqui ainda está, que é responsável pela comunicação no CF, ela está ainda elaborando, mas a gente falou também, de enquanto isso não está pronto, de repente dar uma estudada nas redes sociais do Engaja, para conhecer melhor essa questão de textos e de artes, pensar, de repente, um template ou um guia nosso próprio mesmo, enquanto a gente não tem uma coisa definida do próprio Engaja. E eu acabei até mencionei novamente essa questão hoje no formulário lá de comunicação, eu não tenho pontuado nisso. Foi falado essa questão de estar dentro do pilar, de dividir funções ou não, mas mesmo que seja dividido funções, que são artes, vídeos, textos, enfim, mas que tenham uma abertura para as pessoas experimentarem outras coisas, assim, não ser uma coisa tão fixa. E também para a galera que é fora do pilar também, que, claro, pode participar, de repente surgir alguma demanda de alguma coisa também. No caso, eu estou responsável, por enquanto, pelo Pilar Comunicação. Qualquer coisa, alguém que tiver fora do Pilar pode me procurar, se tiver alguma ideia, alguma coisa, a gente vai se alinhar. A gente estava falando aqui da questão dos temas, né, do calendário, tentar trabalhar com uma certa antecedência, até para essa questão mesmo, assim, para você, como as redes sociais cuidado pelo CF, não é a gente diretamente, então a gente também tem que ter a gente também tem um planejamento mensal do temático agora, né, que dá para antecipar, e também porque, por essas questões mesmo, a gente consegue ter esse tempo de se organizar, de ser aprovado, de se alinhar, enfim, e tentar ter uma certa descendência para trabalhar essas coisas, também tentar buscar trabalhar em parceria com os outros GTs, alguns temas que são transversais. Por exemplo, agora em maio, que é meio ambiente, então tem o GT Bio, junho vai ser LGBT, então tem o GT Gênero, e tem pessoas, assim, inclusive coordenadores dentro do nosso GT, então sempre, a gente destacou essa questão de procurar essas pessoas que já estão dentro de outros GTs, que estão dentro do nosso GT, para também contribuir nessas questões, assim, que são mais transversais. E a questão dos pontos focais, que eu acabei colocando até como ponto fora, porque é uma chamada não só dentro do GT, do Pilar, mas uma chamada externa mesmo, porque tem esses dois projetos agora de comunicação do Engaja, que é o teu podcast, e tem o outro do podcast, quem está à frente é a Nayara, do Rio, e o Bruno, de Feira, e tem o do Instagram, que está sem nome ainda, também, de GTV, mas não tem um nome oficial, que surgiu no GTOBS com a Adri, com o Lucas e a Estela, e aí eles foram chamando também pessoas de outros GTs, então tá eu, a Camila, que é coordenadora de Bio, a Nayara também está representando o GT Clima, e a Ana Rosa, que está representando o GT Gênero, todo mundo junto na organização desse projeto. E aí o que foi que eu falei foi que, enfim, uma chamada mesmo para quem quiser participar dos dois projetos. Como eu estou no projeto do GTV, eu sei que acho que só tem a Elissa agora, que está lá também participando, mas não tinha ninguém ainda do GT Habitat. E no podcast eu não estou participando, então eu não sei mais ou menos como é que está, mas eu me lembro que tinha algumas pessoas que estavam participando. E assim, era chamado mais dessa questão também, até de repente pensar pontos focais para ter essa responsabilidade mesmo de trazer, no caso, no IGTV até talvez, não, ainda é bom que tenha, para eu também não ficar sobrecarregado, mas enfim, que tem essa responsabilidade de trazer o que está rolando nos projetos, e principalmente para a gente se alinhar nessas questões temáticas, porque com certeza vão surgir nos dois projetos algumas discussões sobre cidades ou coisas relacionadas ao GT Habitat. Então, é importante que tenha essa ponte, essa pessoa que tem alguém que queira ser esse ponto focal, que tenha esse alinhamento, fazer esse alinhamento entre o GT e os projetos de comunicação, para que as coisas fiquem mais alinhadas, enfim, interesse. É isso, assim, mais esse convite mesmo entre interesse. Como o pessoal do Pilar Comunicação não tem ninguém
não tem em nenhum dos seus projetos. Então, se tiver alguém que tiver em outro pilar, mas se tiver no podcast também tiver interesse em ponto focal e trazer repasses para as reuniões do GT, mas também seria uma boa que ficasse em contato, no caso comigo, para que a gente possa se alinhar com o pilar. Boa noite, Maju. E acho que dos repasses da comunicação era mais essa parte. Deixa eu só olhar aqui na ata. Já falei dessa questão dos pontos focais, que foi um ponto que eu coloquei a mais, mas já escreveram ali. A outra questão que eu ia falar também sim, mas isso é coisa rápida. Então, amanhã, depois que foi passado o resumo da reunião, eu vou fazer uma chamada no grupo, outra chamada, né, que eu já fiz, para quem quiser trabalhar agora em maio, essa questão do mês do tema de meio ambiente, né? Então, a gente vai tentar ver em comunicação, que saia algum texto no blog, alguma coisa relacionada a isso, tentar, como eu falei, nessa linha com o GTB, de repente, alguma coisa. E eu acho que isso também serve para o pessoal do engajamento. Enfim, vocês levem lá alguma, não sei o que vocês estão pensando lá, não vou me meter, mas enfim, é isso. Se também alguém que for de fora dos pilares vier com alguma ideia do GE, alguma coisa, aí já fala com a pá. Mas se for alguma coisa relacionada à comunicação, aí pode falar comigo, para a gente também se alinhar, enfim. Porque é uma coisa assim que é dentro do pilar, mas também é externo, todo mundo pode contribuir. Então, agora, maio, mês do meio ambiente, eu vou fazer essa chamada amanhã. E aí, eu acho que a chamada do Visão é com a Érica. É para falar do Visão já? É isso? Óbvio que eu já fiz todos os meus repasses. Quer dizer, eu vou voltar nos log points depois, mas fala do... Tá, nossa, agora bom, eu vou arrumar a ata depois. Então, sobre o Visão, na verdade, eu só queria fazer um chamado para vocês, porque eu vou me inteirar o que aconteceu na reunião agora, porque eu não consegui ir, na real ainda está rolando, né? Mas o projeto está nos seus dias finais. O intuito é que acabasse até dia 15 de maio, não sei se isso vai realmente acontecer, mas se estender, eu sei que vai ser por pouco tempo, né? E a gente precisa terminar de escrever o macrotema cidades. Então, basicamente, o Visão das Juventudes é para a gente falar a nossa visão enquanto jovem do que a gente quer para as nossas cidades. E aí a gente dividiu em vários temas, tem mobilidade, habitação, segurança pública, infraestrutura verde, e a gente está desenvolvendo posicionamentos em texto, assim, sobre isso. Eu vi até que o pessoal colocou na ata hoje que a gente não precisa ser super especialista no assunto. Eu acho que é importante a gente colocar a nossa visão como jovem mesmo, o que a gente quer para nossas cidades, e seria uma visão para 2040, então de 20 anos, mais ou menos, né? A gente pensando assim, para 2040, como que a gente quer estar, né? Tem outros macrotemas, mas eu estou falando especificamente dos cidades, porque liga com o nosso IGP, né? Então, se alguém se interessar, quiser ajudar a escrever, mesmo que for um tópico só, eu acho que é importante. Pode falar comigo também. Ai, Elita, se você quiser falar alguma coisa, tipo, de como estava a reunião, o que estava rolando, tipo, brevemente, assim. Se não quiser também, tá tudo bem, viu? Não tem problema. Mas é isso da minha parte. Então, se alguém se interessar, pode chamar no privado. Acho que eu vou...
Alguém tem algum repasse do Visão, alguma coisa assim? Só antes de eu começar a falar da questão dos log points. Não, nenhum repasse aí. Alguém está querendo falar alguma coisa? O que já foi falado até agora? Bom, no caso, eu vou começar a falar da questão dos log points. Eu tenho antes da gente começar a falar, o Francis também não apareceu, mas para a gente começar a construir. Eu acho que também eu vi que aquele arquivo está totalmente em branco, mas enfim. Não sei como é que vai ficar, mas eu queria discutir uma coisa rapidinho dos log points que a gente tem porque como a gente já está, então, fazendo só, retomando rapidamente, acho que algumas pessoas não estavam na época, quando a gente fez a votação para quais eram os log points que a gente ia começar a discutir esse ano, porque ano passado a gente já tinha discutido moradia e mobilidade, e aí ficou empatado segurança alimentar, arborização e gestão participativa. E aí, segurança alimentar, não, gestão participativa primeiro foi a ABA, que facilitou, depois a Lari facilitou segurança alimentar, e agora o Francis, ano passado, que falou sobre sistema áreas verdes e arborização, e que a gente ainda está para concluir. Então, a gente tem outros temas já para pensar, para começar depois desse, e aí, duas coisas que vieram à minha cabeça. Uma coisa, eu acho que eu vou compartilhar minha tela a primeira vez. Rapidinho. Deixa eu ir pra cá. Deu certo aí? Compartilhou? Sim. Então, eu queria só relembrar. A gente tinha essa lista que foi feita no ano passado dos log points, e aí tínhamos esses tópicos, e um tópico que era chamado de mudanças climáticas, que tinha como subtópicos arborização e serviços ecossistêmicos. O que foi que aconteceu? No início do ano, quando a gente foi passar para uma outra planilha, atualizar com alguns temas, acabou que ficou como mudanças climáticas como um tema à parte, desvinculado da arborização. E aí, depois eu fiquei meio assim, porque foi uma inquietação que eu levei até para a Bá e para a Érica, porque como mudanças climáticas é um tema bem amplo, abrangente, tanto que ele tem o GT de clima todo para discutir esse tema, e aí, e como já tinha log points que são destrinchados disso, aí eu levei esse questionamento, vale a pena a gente, de repente, retirar e colocar outro ponto que tenha relação, que a gente esteja sentindo falta, porque assim, já tem a questão das áreas verdes, já tem outros pontos, qualidade do ar, enfim, gestão dos resíduos, enfim, tem outros pontos que estão relacionados ao tema. Enfim, foi mais uma questão mesmo que eu perguntei, assim, porque eu achei como é um tema amplo, que abrange muita coisa para ser discutido só no log points, assim, ainda pensando que é uma coisa que temos um GT inteiro discutindo isso, vários temas dentro, e alguns temas já estão destrinchados nos nossos pontos, nos log points, enfim, tanto que, como vocês podem ver, eu vou até mostrar aqui, estava vinculado justamente aos log points que a gente está discutindo hoje, que é de arborização, áreas verdes. Então, eu fiquei meio assim, então não sei se fazia muito sentido a gente ter ainda esse tema, mudanças climáticas exclusivamente, ou de repente continuar destrinchando em outros pontos, como já tem. Eu cheguei a sugerir energias limpas, que foi um tema que eu vi que não tinha sido sugerido ainda, não foi listado. E aí eu não sei vocês, o que vocês acham, enfim. Vou deixar aqui na tela, que vocês conseguem ver quais são os que já tem.
E aí, não sei se alguém quiser sugerir alguma coisa. Eu estou sugerindo energias limpas, mas, enfim, também se vocês acharem que é melhor manter mudanças climáticas, eu que achei um pouco abrangente demais para ser um log points, eu não sei. Para mim, eu achei um pouco, mas eu não sei vocês. É que a gente já meio que conversou, né? Mas eu concordo que é um tema muito, muito amplo, assim. Que, na verdade, a gente já está tratando dele através de outros temas. Então, eu só não pensei na mudança de nome, no que a gente poderia colocar no lugar. O que vocês acham? Eu acho que nem colocar no lugar, acho que apagava mesmo e a gente pensava em outras coisas que estão embutidas. E aí já entra em energias, qualidade do ar, questão de combustíveis fósseis também, que agridem muito o clima das cidades. Ô, Lari, eu não sei se deu para entender, mas é que, assim, a gente pensou em tirar esse, não trabalhar assim, um posicionamento de mudanças climáticas, porque é um tema muito amplo. Então, a gente já está trabalhando vários posicionamentos de outros temas, tipo qualidade do ar, arborização, que entraria nessa questão, né, das mudanças climáticas. Então, a gente pensou fazer isso que a Bá e o André comentaram de trabalhar temas que englobam isso, mas não necessariamente com esse nome. Não sei se dá para entender. Sim, mas de destrinchar, a sugestão é de continuar destrinchando, porque, assim, alguns temas já estão aí dentro, na verdade, já tem esses temas, a qualidade do ar, áreas verdes, enfim, já tem alguns temas vinculados. Era mais isso, assim, eu senti falta, por exemplo, de energias limpas, mas pode ser que também surjam outros temas que Eu podiam também ia partir. falar de energias limpas mesmo. Mas eu acho que, assim, mudanças climáticas, eu acho que fica muito amplo, acaba abarcando muita coisa para discutir como um ponto de log points e também é isso, assim, eu acho muito abrangente, tanto que a gente tem um GT inteiro para falar sobre isso. Então, achei que ficou, mas não é pela questão de, não é nem questão de conflito com o GT, mas questão mesmo de achar que é um tema muito amplo que eu acho que se a gente dá para ter outros, como já tem, né, alguns pontos aí relacionados. Eu realmente, quando eu olho, eu acho que o único que eu senti falta no primeiro momento foi energias limpas, mas eu não sei, pode ser que surjam outros do que já foi listado até agora. Eu só estou sentindo muita mais falta de energias limpas. Se vocês concordarem, eu posso trocar esse aí, e depois alguém quiser sugerir mais, colocar outros temas, enfim, a gente pode pensar, mas eu, pelo menos, assim, trocaria só por energias limpas no momento, que eu acho que é o único que eu estou sentindo falta. Não sei vocês. Eu acho que pode trocar sim, André. Tem... Ai, desculpa, quem ia falar? Não, pode falar. Eu acho que também infraestruturas verdes, eu acho que também entra em cidades inteligentes, não? Que eu tava pensando aqui. Que, na verdade, cidades inteligentes a gente olha mais do ponto de vista da tecnologia, né? É isso mesmo. Aí tem alguns exemplos no Rio de Janeiro, por exemplo, que eles tiveram que adotar um sistema desses, por exemplo, para melhorar a segurança nesse sentido. E aí já entra toda uma questão também aonde a tecnologia está se envolvendo na governança da cidade. E no Brasil ainda estamos implementando. Acho que o maior exemplo mesmo é o Rio de Janeiro, com a questão de segurança pública. E para eles, só que perguntou se o sistema de áreas verdes
Não necessariamente, ele só era mais voltado para a área de praças, parques, corredores verdes também, sistemas de áreas verdes. Tá? A gente fez uma explicação na nossa ata. Se você descer para a última reunião, você acha tudo mais detalhado, assim. Então, se vocês concordarem, eu vou trocar aqui por energias limpas. E aí, depois, se mais alguém tiver alguma sugestão de outro tema, mesmo que não seja também ligada a mudanças climáticas, mas que acho que esteja faltando, né? Porque foi isso mesmo que a gente fez nesse dia. A gente trouxe aqueles temas e até surgiu, acho que saúde mental foi um tema que surgiu depois, ou segurança alimentar, não me lembro. Enfim, eu estou trocando aqui, se alguém sentir mais falta depois, pode ir sugerindo. E aí eu acho que eu vou ficar por aqui para aproveitar e partir para a segunda questão que eu levantei. Foi uma ideia que eu tive, acho que já faz um tempinho, eu levei para a Bai, para a Érica, e elas também acharam melhor conversar com vocês. Como a gente falou mais cedo, pelo calendário do Engaja, esse mês de maio a gente vai trabalhar o tema meio ambiente. E aí eu sugeri, gente, como a gente tem vários temas ainda de lobby points para discutir, vai ter que fazer uma nova votação, né, já que a votação anterior já meio que venceu, porque já os 3 temas já foram discutidos. Eu estava sugerindo, então, porque a gente não aproveita que o tema é meio ambiente, a gente bota em votação os lobby points relacionados ao meio ambiente. No caso, tinha pensado em, acho que era qualidade do ar, saneamento básico, águas urbanas, tem alguma coisa, gestão de resíduos, acho que eram esses 4 que eu tinha sugerido, mas não sei, talvez energia limpa também entre nisso, enfim, mas eu falei mais nesse sentido, assim, a gente tem alguns temas que vão para a área social, alguma coisa assim, mas já aproveitar, né, que tem essa temática do mês de meio ambiente, que a gente não coloca em votação para discutir durante maio os lobby points relacionados ao meio ambiente, e aí é isso, a questão é essa que eu estou colocando, vocês acham interessante ou não, coloca para votar todos os temas mesmo, e aí ver o que vai ser mais votado, não sei. Eu acho super, porque até pra gente acompanhar a agenda também do Engaja, né? Assim, só deixando claro que, desculpa interromper, só deixando claro que uma hora ou outra a gente vai discutir tudo, entendeu? Eu só tinha sugerido então, mesmo que aproveitar esse momento, só isso. Não faz tanta diferença, mas já pra ficar assim em sintonia todo mundo, acho legal, sim. Eu acho legal porque dá até para pensar, tipo, em GE, que ajude a gente a construir posicionamento, sabe? A gente consegue, tipo assim, se a gente fizer um texto, já, tipo, criar um posicionamento e aí tentar criar um texto para o blog, eu acho que a gente consegue relacionar com outras coisas também. Sim, gente... até para relacionar com outros GTs também, né? Sim, também. André, só para confirmar, a ideia seria a gente colocar esses temas, então, relacionados ao meio ambiente para votação no grupo do GT, né? Porque assim, a gente acabou que trabalhou em um mês, 2, então a gente não vai conseguir trabalhar todos, né? Mas eu acredito que, sei lá, se tem 4 ou 5, escolher 2 para o mês, se é que a gente vai conseguir trabalhar, mas pode ser que não, mas acho que a ideia é mais essa, assim, né? Considerando a média do que a gente conseguiu trabalhar até agora, foram 2 por mês. Se a gente pegar 2, 4 ou 5, que eu acho que tem aí, que tem relação com o meio ambiente, deixa eu voltar aqui, porque do que não foi discutido ainda, eu acho que a qualidade do ar, saneamento básico, gestão de resíduos, eu acho que energia limpa também entra nisso, e águas urbanas, foi o que eu tinha pensado aqui. E aí a gente pode colocar para votar só esses 5 agora, e aí ver quais são que vão ser mais votados para ser trabalhado esse mês, enfim. E depois vai seguindo, a gente vai uma hora ou outra, todos os temas vão ter que ser, vai passar. Era só mais a sugestão é mais aproveitar esse alinhamento temático, né, já que o mês de maio é sobre meio ambiente, e a gente votar, mas assim, por mim tudo bem também, se a gente colocar para votar todos os temas que estão faltando, se a pessoa achar melhor, não, tudo bem, vamos votar tudo bem. Mas era só isso, assim, só para não ser excludente, eu estou sugerindo, e aí vendo o que, é que vocês acham, se vale a pena, nesse momento de maio, só votar esses temas relacionados ao meio ambiente e deixar esses outros temas para frente,
Ou não, coloca para votar tudo mesmo e aí vê o que é que vai rolar. Mas é isso. Por mim, eu votaria na gente trabalhar os temas de meio ambiente mesmo, que nem você sugeriu. Eu acho uma boa. Não sei o que o pessoal. Também. Está todo mundo tudo bem, eu acho que já posso sair dessa janela aqui. Era isso, porque eu tinha as duas questões que eu queria trazer e pronto, eu acho que era só isso mesmo, não tenho mais nenhuma demanda no momento, nenhum repasse. Gente, eu vi a Malu escreveu um negócio, eu nem sei se alguém já comentou, peço desculpas, mas ela colocou uma dúvida. O tema da acessibilidade entra como mobilidade urbana? Eu não sei se eu acho que a gente comentou um pouco sobre isso na reunião do engajamento, né? Mas eu acho que não tem tantos posicionamentos voltados à acessibilidade, eu não me lembro, para ser sincera. Depende muito em que contexto você está analisando, porque a acessibilidade como um todo, a gente está falando não só para a mobilidade, mas para além da cidade como um todo mesmo. Se você não é só se você tem calçadas ou adaptáteis e toda essa infraestrutura de mobilidade, mas, por exemplo, se os prédios são adaptados, se as casas estão sendo pensadas assim também nesse sentido, quer dizer, não no sentido de vamos fazer uma casa adaptada para pessoas que não necessariamente tenham, mas, por exemplo, se elas estão em uma área mais acessível também de acesso, se os prédios são pensados nisso, tem muitas coisas também, mas isso vai variar para quem você perguntar também, assim. A questão mais latente, principalmente porque está falando numa cidade grande, é a questão da mobilidade mesmo. A gente não chegou a fazer tantos, a Erika está certa, mas a gente pode investir nisso também, inclusive nos posicionamentos de mobilidade, está o desenho universal que você falou, Malu. A gente pode estudar mais sobre isso, com certeza. Gente, Sim, desculpa. eu ia falar, Malu, se você... Porque o de mobilidade, o de habitação ainda está meio que em aberto, assim, a gente precisa finalizar, e a gente pensou fazer isso em junho, mais ou menos. Então, se você quiser dar uma olhada, até para contribuir, assim, o que você quiser, fica à vontade. Posso te passar o link depois. Não só a Malu, né? Todo mundo que quiser. Tá na nossa planilha, lá no grupo do GT, dos posicionamentos. Vocês entram na planilha, vão ver a mobilidade, e aí tem um link para vocês darem uma lida, tá, gente? Aí vocês leiam, e a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Sim, se alguém achar que acessibilidade talvez não entre tanto mobilidade, a gente pode pensar em, né? Uhum. De repente, outro ponto, não sei, cidades inclusivas, não sei. Inclusão talvez seja mais abrangente para acessibilidade do que mobilidade, não sei. É que quando a gente for falar de cidades inclusivas, aí a gente vai voltar para a mobilidade, para outros assuntos que a gente vai tratar de lobby points, como moradia, espaços públicos. Não sei qual era o termo, mas então acessibilidade mesmo, não sei. Eu acho que porque quando fala mobilidade urbana, não necessariamente fala em acessibilidade. Acessibilidade também fala de umas questões que não é necessariamente mobilidade. É meio complexo. É complexo, porque se a gente vai falar de acessibilidade, desse termo geralzão, a gente vai acabar pegando outros guarda-chuvas de outros assuntos que a gente trata. Então, aí tem que ver o que vale a pena fazer. Se a gente fala de acessibilidade, aí destrincha em, sei lá, habitação, espaços públicos e mobilidade, ou então a gente fala sobre esses três temas e a gente lembra de falar de acessibilidade. São duas opções.
Sim, acho também super, dá para também falar da acessibilidade dentro dos temas que já estão postos, enfim, já tem bastante coisa aí, e como a Erika falou, né, tem a mobilidade e habitação ainda está em aberto, a gente ficou de revisar isso, justamente mais ou menos em junho, a gente tinha conversado justamente isso, né, passado esse mês do meio ambiente, aproveitar e retomar fazer essa revisada, porque assim, para quem não estava antes, esse ano que a gente começou dessa metodologia, né, tem a explicação e depois faz a construção coletiva. Ano passado não acabou que não rolou essa metodologia, então a gente está querendo fazer uma revisão do que foi feito para dar uma alinhada com o que tá, com o que a gente está fazendo agora, né? Utilizar mais esse formato. Eu, inclusive, dei uma melhorada, eu fiz aquele texto introdutório já lá em habitação, para dar uma ajudada melhor, uma norteada melhor. Enfim, acho que até ficou depois de ver isso em mobilidade, mas está em tempo ainda. Super tranquilo, porque a gente não vai ver isso agora tão rápido, mas enfim, acho que já deu um. Também já tinha uma bibliografia também na planilha. Enfim, está em aberto ainda. Acho que todos estão, né, em aberto ainda para contribuição, até enquanto não for validado. Isso sim. Arrasou, André, mas é bem isso mesmo, gente. Eu acho que sobre isso não tem muito o que falar, não, Malu, mas você é super bem-vinda também para essa contribuição, todos vocês, na verdade. E, desculpa, gente, eu tô com dor de cabeça. Mas eu acho que é isso. E leiam, por favor. A gente pode inserir mais bibliografia sobre também. E acho que dá super certo. Fechou. E acho que é isso, gente. Conversem nos pilares também. E acho que é isso. Uma boa noite para vocês, tá, gente? Eu vou indo, vou até aqui encerrando, tá? Boa noite, gente. Tenha uma ótima semana, todo mundo. Boa noite.